Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus. Mulheres rendidas ao Senhor. Aleluia. Esse é o melhor lugar para nós estarmos. Amém? Isso fala de uma posição. Quero agradecer pelo convite, pastora Conceição, como sempre linda, elegante. Obrigada. Eu estive aqui há 10 anos atrás, recém-casada, não tinha nem filhos. E foi uma bênção, né? É sempre bom encontrar com umas amigas do Senhor, né? O Senhor está promovendo sobre a face da terra conexões com as Isabéis dessa estação. Amém? Que você possa ser essa Isabel para alguém, em nome de Jesus. Eu sou missionária, né? Como a pastora falou, eu e minha família, nós servimos as nações. A nossa família foi feita no Haiti. Eu tenho um filho de 7 anos e uma menininha de 5. E ambos são missionários e adoradores. Hoje não puderam vir, porque amanhã a gente parte para outra missão de madrugada. Vou sair 5 horas da manhã, então não deu para trazer. Mas é uma alegria muito grande estar aqui. E quando a pastora me convidou e falou do tema, eu falei, Santo Espírito de Deus. Porque no início desse ano, o Espírito Santo falou para mim, filha, esse ano eu quero que você ministre sobre a minha presença. Eu quero que todo ano você comece a ministrar a noiva no Brasil sobre a minha presença. Eu quero que a noiva conheça a presença. Eu quero que a noiva experimente a presença. Eu quero que a noiva tenha acesso à presença. Eu quero tirar a venda dos olhos da noiva e eu quero trazer a realidade da contemplação. Eu quero gerar para a igreja brasileira que foi chamada a ser uma igreja adoradora. Uma igreja de profundidade, uma igreja remida pelo Cordeiro, uma igreja que prova do Cordeiro, não uma igreja que vive nos ambientes da religiosidade. Amém? Eu vivi o movimento da religiosidade muitos anos, até encontrar a boa parte. Até o Cordeiro de Deus me atrair ao ambiente da presença e me levar ao ambiente da boa parte. A Bíblia diz ali em Gênesis, eu amo Gênesis, quem ama? Poucas pessoas gostam de Gênesis, mas eu amo, porque é o livro do fundamento. E quando o Senhor começa a apontar ali a posição, a nossa posição, diante da presença, e eu estava ali pensando, Senhor, o que o Senhor quer falar ainda de Gênesis? O Senhor falou assim, filha, foi diante da presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo que eu atraí Adão e Eva, que eu fiz, que eu construí, que eu depositei. Eu criei eles dois para estar diante da presença. E esse lugar é um lugar de posição para mim e para você. E quando ele é elevado, ressurreto ao céu, ele liberou um eco sobre os seus discípulos e ele fala assim, olha, eu subirei, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu deixarei o meu Espírito Santo de Deus. Ele estava falando assim, eu não vou deixar vocês sozinhos, eu vou deixar vocês com a presença. E essa presença vos ensinará todas as coisas. Entendeu? A autoridade que tem quem está na presença. Aleluia. E o Espírito Santo de Deus derramou no meu coração. Semana passada eu preguei sobre a mesma palavra. Eu falei, Senhor, será que é a mesma palavra? Me dá outra coisa. Ele falou assim, não, filha, é sobre essa presença, sobre esse ambiente, é sobre esse movimento que eu quero inserir vocês. E é um movimento do Espírito que está fazendo em todas as nações da terra. Jesus está voltando, está fazendo um grande ajuntamento, despertando a noiva para caminhar diante da presença. Oh, aleluia! Eu e você, igreja brasileira, fomos redimidas pela cruz e pelo sangue, para estar diante da presença. Fala de um ambiente, abra lá em João 4.
É sobre um lugar da presença. Oh, Jesus. É sobre esse lugar, Senhor, que queremos estar. O ambiente da presença. Oh, é sobre a presença. Não é sobre uma palavra. Não é sobre mais um culto. Não é sobre um movimento, não é sobre um mover. Quando nós saímos da nossa casa, queridos, precisa haver expectativa a respeito dessa presença. Quando você vai ver alguém, você não fica alguém que você não vê há muito tempo, você fica com o coração queimando, não fica? Quando a gente está apaixonado, que ainda não casou, não é, pastora, que a gente fica? Se perfuma. Se maqueia, faz o cabelo, faz chapinha. Para quê? Porque há expectativa no nosso coração de ver a presença do amado. E Jesus tem falado isso comigo através do meu marido. Precisa haver expectativa da presença. Porque a presença ainda está acessível para toda a igreja, mas a igreja vai acessar o átrio. Outro vai entrar lá no santo lugar. É o mais faminto. Ele não fica no átrio, ele já passou do átrio. Ele já entrou ali no tabernáculo da presença, já com foco, lavado, remido, já preparado para adorar e contemplar a presença de Deus. Eu sou esse, quero entrar, Senhor, quero entrar. Eu quero entrar, Senhor, eu quero ver a sua face. Eu quero olhar a sua face, contemplar, Senhor, como Moisés contemplou, Senhor. Oh, aleluia, como Estevão contemplou, Senhor. Abre lá em João 4, a mulher de Samaria. João 4:1 fala assim: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João. E se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, olha o movimento, igreja. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia. E era necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. E disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. E replicou Jesus: se conheceras o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria a água viva. E respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? E afirmou Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, e nem precise vir aqui buscá-la. E disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. E ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou Jesus: bem disseste que não tem marido, porque 5 maridos já tivestes, e este que agora tens não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta.
Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E disse-lhe Jesus: mulher, pode crer que a hora vem, quando neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai. Vós adorareis o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus: eu sou, eu que falo contigo. E neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou que fala com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. Amém. Glória a Deus, Pai, pela sua palavra, que é verdadeira, viva, mais cortante que uma espada de 2 gumes. Aleluia. Aqui em João, queridos, o que o Espírito começou a derramar sobre o meu coração, o primeiro versículo tem 4 ou 3 movimentos de Deus aqui. O reino de Deus é um reino de movimento. E o reino de Deus, no movimento, nos ensina algo, porque é o movimento que nos posiciona diante dele. Amém? E o primeiro movimento é quando Jesus está vindo numa certa direção, e a Bíblia diz ali que os fariseus da época ouviam falar de Jesus e conheciam João Batista. João Batista naquela época era conhecido em toda a Judéia, Samaria, todos os povos iam batizar e ouvir João Batista. E os fariseus naquela época eram os conhecedores da lei. Eram homens dotados e capacitados das escrituras. E ali, conhecendo João, vendo e ouvindo e presenciando as experiências de João, e ouvindo falar de Jesus, começou a fazer um movimento ali. Primeiro, comparação. Começou a olhar, olha, mas ele não batiza como João. Querido, Jesus estava indo numa direção próxima deles, mas Jesus, ouvindo provavelmente aqueles comentários sobre o movimento e aquilo, e Jesus conhecia o coração dos homens, conhecia o coração, aquilo que estava implantado no coração deles. Muda a rota. Estava indo para a Judeia, mas de repente o Senhor fala: se eu continuar nesse movimento, eu vou entrar no movimento dos fariseus, o movimento da comparação. Aí o Espírito Santo começou a me trazer memoriais de como nós somos movimentados dentro desse cenário da comparação. Na infância, tudo começa na infância, porque sua irmã estuda, você não. Porque a sua irmã tira boas notas, você não. Aí entramos na estação da adolescência. Sua irmã comprou um carro, você não. E aquilo começa a minar a nossa identidade e a abortar a nossa posição em Jesus. Porque eu não sou mais movimentado com aquilo que Ele me criou para habitar, para ser. Mas me destitui da minha identidade, que foi feita para estar e caminhar a identidade dEle. Aí viemos para Jesus dotados e cheios de malas, cheios de marcas, cheias de cicatrizes de rejeição. E nós viemos e nós transferimos isso para quem? Para Jesus? Não, pastora. Nós continuamos a fazer o movimento da comparação, sem percebermos. Nós fazemos isso ainda hoje. Esses dias eu estou lá em casa ensinando meus filhos a lição de casa, e Davi dá muito trabalho para fazer lição, ele odeia, a Zoe ama.
Chega à noite, ela já pega o caderninho. Não, vou fazer hoje minha lição. Eu, tá vendo, Davi? Zoe, faz hoje, filho, faz com paixão. Na hora o Espírito Santo falou assim: filha, você está transferindo a mesma herança que sua mãe derramou sobre você no Davi. Você está levando o Davi para o movimento da comparação. Zoe é única para mim. Davi, ainda assim, com as suas deficiências e ajustes, ele é único para mim. Não transfere o legado da comparação para sua casa. E uma coisa além, não transfere o legado, o movimento da comparação no seu chamado, na sua caminhada com Jesus. Ah, irmã prega melhor que eu, e daí? Glória a Deus por isso. Ah, eu tenho a voz mais bonita, por que é ela que está no louvor? Irmã, dá glória a Deus. Chegou o tempo dela e não o meu. Ela já venceu alguns processos que eu ainda estou vencendo com Deus. Eu me lembrei, nova convertida, cheia de Jesus, falei, quero ganhar almas, eu vou para o ministério de evangelismo. Cheguei lá, a minha discipuladora começou a me discipular. Eu lembro dela até hoje, uma mulher de Deus, cheia do Espírito, cheia da palavra, e começou a me discipular. E sem perceber, eu comecei a ministrar como a Mari. Eu era cover da Mari. Eu admirava aquela mulher. E o Senhor, Ele valida a nossa admiração. E sem perceber, eu entrei no lugar da comparação e eu quis ser Mari. Eu quis pregar como Mari, orar como Mari, exercer o meu chamado como Mari, ir para a rua e fazer evangelismo como Mari. Um dia eu estou pregando lá, numa frente onde ela tinha me liberado, o Espírito Santo numa voz suave falou assim: ei, Mônica, filha amada, não chamei você para ser Mari, chamei você para ser Mônica. Tem uma geração que já é alimentada por Mari, mas tem outra geração que está aguardando a sua pregação, o seu DNA, a sua identidade. Eu falava: Deus, quem vai gostar de mim pregando, gritando, berrando? Pode deixar, filha, eu vou arrumar uma Assembleia de Deus aí para você pregar. Falei: Senhor, ela prega manso, doce. Eu quero ser como ela. O Espírito Santo falou assim: não chamei você para ser como ela. Tira a roupa de Saul, tira a armadura de Saul. Davi foi confrontado ali pela situação, diante daquele gigante. Saul vê a estatura, o tamanho de Davi, fala: não vai dar conta não, esse tamanho de gente. Põe a armadura minha nele. Davi olhou aquilo pesado. Não vou dar conta não, eu não cooperei com isso. Deus não me chamou para usar isso. Ele discerniu pelo Espírito, por quê? Porque Davi andava diante da presença de Deus, igreja. Ele sabia diante de quem ele estava. Quando nós estamos diante de uma religião, igreja, nós somos confundidos, enganados. Mas quando você está diante da presença, Davi tinha conhecimento e experiência da presença. Não, devolveu a capa que não era dele. Pegou as pedrinhas que ele já tinha o quê? Se acostumado, era a identidade dele. Pegou estilingue, foi na identidade de Davi. Não foi na comparação do guerreiro Saul. E nós estamos vários movimentos assim. Ah, é no casamento. Ai, meu marido não é tão especial, não é tão espiritual quanto eu queria. Olha o da irmã. Querida, é um processo. Deus está te lapidando com um processo de validação e crescimento e maturidade do teu marido. Deus não só está operando no seu marido, mas está usando o teu marido para te lapidar. Eu me lembro quando eu casei, querida, eu uma fominha de oração. Fominha, acordava de madrugada, oração, e eu: Senhor, esse homem não ora de madrugada. Senhor, esse homem. Olha a comparação. Aí eu todo dia uma goteira na cabeça daquele homem. Você está assim porque você não ora.
Você não acorda de madrugada como eu. Olha, o orgulho é soberba espiritual. Você observou que é um portal abrindo outro? A comparação abrindo a vaidade e a soberba. Aí um dia eu frustrada com o casamento, Senhor, eu acho que eu casei errado. O Senhor falou assim para mim, não chamei Léo para ser Mônica. Por isso que eu uni vocês dois. Cada um tem um DNA espiritual. Quem vai sustentar o ministério do teu marido na intercessão é você. Não transfere a sua responsabilidade. Não transfere uma posição que é para você estar diante de Deus. Se a gente não fechar essa porta da infância, você vai transferir para a adolescência. Da adolescência para a maturidade. Aí conhece Jesus, glória a Deus. Aí começa a transferir para o ministério. Começa a transferir para o seu pastoreio. Ah, aquela pastora da congregação é mais ungida, vou para lá. Irmã, Deus te deu essa pastora. Deus te deu essa igreja. Ah, mas a igreja do meu irmão é melhor. Querido, o melhor lugar é estar no centro da vontade de Deus. Melhor lugar não é uma igreja, é estar diante da presença de Deus. Onde Ele estiver, vai ser o melhor lugar para nós. Aí eu falei, Senhor, o fardo agora ficou leve. Por quê? Porque eu saí do movimento da comparação. Eu respeitei a identidade dele. Eu respeitei as diferenças. Meu irmão prega melhor, glória a Deus. Ele tem a voz melhor, glória a Deus. Pai, eu vou celebrar as diferenças. Pai, eu vou celebrar, Senhor, ó Deus, a humanidade. Eu vou celebrar a humanidade do meu marido. Porque se é a fraqueza dele, é a minha força. Porque Deus não vai dar um casal perfeito igual. Imagina dois coléricos casados juntos. Eu sou colérico, imagina se meu marido fosse colérico. Um matava o outro. Então é um complementando o outro. Meu marido é manso, querido, igual um cordeiro. Ai, glória a Deus por isso. Porque é nas diferenças, não é na comparação. É nas diferenças que nós somos lapidados e trabalhados por Deus. Esses dias eu comecei a discipular uma irmã, acelerada mais do que eu. Aí fui para a presença de Deus e falei, Senhor, eu não dou conta. Porque tudo eu vou para a presença. Vou fazer. Irmã, você já foi para a presença? Irmã, você já perguntou para a presença? Aí eu fui pegar um Uber, tinha acabado de sair de uma conversa com ela, pastora, fui pegar o Uber. O Espírito Santo falou assim, por que você está angustiada, atribulada por causa da euforia dela? Você não está vendo, Espírito Santo? O Espírito Santo falou assim, filha, você era assim. Sem antes você desfrutar da presença, você era atribulada como ela. Ter paciência. Ser paciente com a humanidade do seu próximo. Não compara que hoje você está aqui e você está comparando com quem está lá, com quem começou ontem. Quem está lá atrás, o nosso papel é falar, vem, você dá conta, vem. Eu estou aqui para te ajudar, eu estou aqui para te sustentar em oração, eu estou aqui para te discipular. Está entendendo a diferença do movimento igreja? Deus está chamando uma igreja madura. Deus está chamando uma igreja com discernimento de movimentos espirituais certos, alinhados. Porque há um movimento no céu. O céu tem movimento e som. A Bíblia diz lá em Atos 2, e ouviu-se um som. Som é movimento. Nós precisamos nos alinhar e falar assim, Senhor, se o céu tem movimento, qual que é? Como que eu tenho que fazer nesse movimento para cooperar com o que o Senhor quer gerar em mim, através de mim? E aqui,
Ainda no versículo 1, houve mais um movimento aqui. O movimento da religiosidade. Meu Deus. Pensa no movimento que eu entrei também. Sou espiritual. Aqueles eram fariseus dotados de conhecimento. Eles perderam a oportunidade de acessar o Cordeiro Santo de Deus. Eles eram conhecedores da lei. E a lei bloqueou eles de acessar Jesus, o próprio Cordeiro de Deus que estava na terra. E muitas vezes nós perdemos as oportunidades por causa da nossa religião. Jesus falou para um religioso, Nicodemos, como sendo tu doutor da lei, conhecedor da lei, não sabes disso? Se não nascer da água e do Espírito. Fala de um movimento, posição. Se você não conhecer, você não vai entrar no reino de Deus, porque é um reino de movimento. E Deus quer movimentar a igreja. A gente precisa rasgar, como chama aquele negócio? Cronogramas. A gente tem uma sala de oração agora, pastora, 24 horas. Uma sala de intercessão e adoração 24 horas. E as pessoas que vão lá, vão pessoas de várias igrejas diferentes. E eu, como sou a líder da sala e do movimento, a equipe, que são 8 pessoas, entra lá. O que nós vamos fazer hoje? Querido, isso é a pior pergunta que pode fazer para alguém que anda no movimento do céu. Porque a gente precisa ouvir o céu e transferir o que o céu está falando. Está entendendo? E quando uma igreja liga para mim, pastora, a senhora pode dar uma palhinha da palavra? Ai, irmã, não recebi ainda do céu, não. Eu estou orando ainda. Porque precisa ajustar o nosso ouvido com a frequência do céu. Se eu quiser colocar a igreja do Senhor dentro de uma caixinha de sapato, não vai dar bom, não vai dar certo. Quiseram fazer isso com Jesus. Quiseram colocar Jesus numa caixinha. E Jesus começa a quebrar os sofismas de religiosidade daquele homem. E ele sai dali. Oh, aleluia, a Bíblia diz. Oh, com acesso livre diante da presença. Porque Jesus começou a preparar um ambiente para receber Nicodemos. Ele era importante para Jesus. Mas Jesus queria tirar a capa da religiosidade. Falar, Nicodemos, eu vou te dar um novo lugar. Nicodemos, eu vou te ensinar agora a andar pelo Espírito. Eu vou te ensinar o que é ter liberdade do Espírito Santo de Deus que habita em você. Os que são nascidos do Espírito Santo não sabem nem para onde vem, nem para onde vai. Queridos, esses dias eu recebi um vídeo de uma igreja americana. Uma igreja abençoada, Deus está usando poderosamente. É a igreja do filho do Benihim. Meu marido esteve lá agora, pastora. Falou, Mônica, você não sabe a presença. Parece que Jesus, Sandra, está lá, do seu lado. Sabe que hora que eles chegam para preparar o culto? O culto é às 10, pastora. Eles chegam 4 da manhã para preparar o ambiente da presença. E aí eles fazem um vídeo antes e depois. Antes, com a preparação, e na hora do culto, que é o mover. Aí eles fazem um antes e depois. Aí eu pensei, 4 horas da manhã, o povo nem acordou ainda, né? Gente, eles gravando com alegria e expectativa aquilo. Eles entravam para a igreja toda fechada, no escuro, 4 horas da manhã, lá estava escuro. E eles falavam assim, hoje será poderoso. Hoje será maravilhoso, porque a presença já está aí. Menina, na hora que eu vi aquele vídeo, comecei a me arrepiar, da cabeça aos pés. Eu falei, Jesus, é sobre a presença. Eu não estou indo para criar uma tabela. Eu não estou indo porque o meu irmão faltou e eu preciso entrar no lugar dele ali, na escala. Não é sobre uma escala, a igreja é sobre a presença. Oh, aleluia, é uma escala eterna, é uma escala do céu. Eu
chegava de convertida, querido. Chegava lá, não estava escala nenhuma, porque quando você é novo convertido, não te confia nada. Sabe o que eu fazia, Sandra? Ia ajudar a irmã do banheiro. Irmã, eu posso tirar o lixo do banheiro? Ô, irmã, você não está na escala, não. Eu falei, eu sei que eu não estou na escala, mulher, mas eu quero servir Jesus de alguma forma. Por que, igreja? Porque você está diante dele. Quando nós estamos diante dele, você quer dar tudo. Você não quer dar só uma parte. Você não quer dar só o que sobra. Você quer dar você, sua família, sua casa, seu tempo, seu ministério. Oh, presença, só isso, queridos. Uma presença, uma vez no culto, me chamou para a obra missionária. A presença era irresistível. Porque a presença de Jesus ainda é irresistível. A gente precisa desfrutar da voz. Porque eu só vou para a presença se eu ouvir. Ele fala assim, eu sou o bom pastor. As minhas ovelhas conhecem a minha voz. Nós somos indesculpáveis. Sabe por quê? Meu marido esteve agora no Paquistão, irmã. País perseguido. 8º país de perseguição. O lugar onde ele foi havia queimado 25 igrejas. Sabe o que o pastor fez? Colocou na porta da casa Jesus Cristo. Jesus Cristo na porta da casa. A nação inteira muçulmana. O carro dele, faixa escrito Jesus. A moto, colagens escrito Jesus. A casa, toda drapeada escrito Jesus. Esse homem habita nesse lugar. Ele não só conhece, não, ele habita, ele faz tenda. Esses homens que o mundo não é digno, que eles receberam tanto da presença de Deus, que morrer é lucro. Nós entramos em nações que morrer para o missionário é lucro, porque eles conhecem o pão vivo de Deus. É sobre conhecer, não é sobre ler, é sobre ter experiência com essa presença. Terceiro item, o ambiente onde Jesus escolhe. Fala comigo, ele entra, decidiu no seu coração entrar em Samaria. Samaria era uma cidade rejeitada. O judeu odiava os samaritanos e os samaritanos odiavam os judeus. Jesus fala assim, eu estou saindo desse ambiente da comparação. Eu estou saindo do ambiente da religiosidade. Eu vou entrar agora num lugar onde eu vou levar redenção. Eu vou entrar em Samaria. Quero falar para você, igreja, Deus entrou já em Samaria na sua vida. Ele já entrou. Ele já entrou e ele encontrou aquela mulher em um ambiente espiritual chamado poço. Ele te encontrou no poço, igreja. Você tinha sede, mas você não sabia do que era essa sede. Eu tinha tanta sede de ser amada. Fui para a igreja numa quinta-feira. Um muçulmano pregando o evangelho. Olha que loucura. De repente 2.000 membros, aquela igreja gigante. Te perder de vista. Sabe o que acontece? Eu fui forçada naquela igreja. Na época eu usava drogas. Sentei lá, obrigada. Aí uma irmã que tinha me chamado de um lado, a outra do outro, para mim não fugir. De repente aquela chama, daquela necessidade de ser amada, começou a queimar no meu coração. E eu me senti tão amada, tão amada. Eu falei, Senhor, o que eu estou sentindo? Isso é melhor do que a droga que eu usei, que eu uso. Ele desceu no meio e ele falou assim, no meio do culto. Entrou uma mulher muito importante para Jesus aqui hoje. E ele mandou eu parar o culto. Você é uma mulher. Nunca vou esquecer essas palavras. Você é uma mulher. Você está abrindo um negócio agora. Sua vida está assim, assim. Começou a falar as meninas que trabalhavam comigo. É você. Eu não. Você já aceitou Jesus publicamente? Eu falei, nada. Não fala nada. Eu não vou aceitar Jesus aqui. Shhh.
Mas a presença foi tão revelada, profética na boca daquele homem, querida. Era Jesus ali, encarnado. Jesus me levou na beira do poço. Eu tomando uma água natural, que era a minha fonte de contentamento ali, de alegria. O amor humano, a droga diária. O Senhor falou assim, vou levar você, vou posicionar você no poço. Porque lá no poço, eu já estou lá, estacionado, esperando você no poço. Saí de lá, ele ficou 30 minutos fazendo apelo. 2.000 membros, ninguém aceitou Jesus. Fui embora, eu falei, aquela certeza no meu coração, era comigo. Ele existe. Ele existe. Saí assim, mas não falei nada, para não me exporem. Olha o orgulho e a soberba. Cheguei em casa, aquela presença ainda estava no meu coração. Aquele toque ainda era sensível e perceptível. Querida, basta um toque da presença. Eu entrei drogada, eu tinha usado cocaína a tarde inteira. Na hora eu fiquei lúcida. Na hora meu sangue ficou lúcido com a presença de Deus. Eu falei, Deus, eu quero mais. Eu quero mais. Cheguei no quartinho da minha mãe e falei, mãe, que hora que você vai para a sua igreja? Ela falou, eu vou domingo. Por quê? Minha mãe orou 15 anos pela minha vida. Aí eu falei, porque eu quero ir lá na sua igreja, que eu sei que tem a presença. Aí ela duvidou. Aí eu falei, contando os dias, porque aquele eco no meu ouvido ainda era vivo. A presença ainda era viva. E eu contando os dias, quando deu 5 horas, irmã. Eu lembro até hoje, coloquei uma calça jeans e uma camisa branca. Fiquei arrumadinha, cabelo preso, esperando lá. Ela, uai, você vai mesmo? Falei, vou. Começou o culto, fui lá no meio, uma quadrangular, no meio de uma comunidadezinha pequenininha. Sentei lá e eu, Senhor, que hora que é o apelo? Senhor, que hora que é o apelo? Que hora que é o apelo? Quando acaba a palavra, ele, irmãos, eu quero ver quem não aceitou Jesus aqui. Aí eu mesmo, eu quero Jesus. Eu quero Jesus, eu quero Ele. O mesmo Jesus que estava no Alphaville, era o mesmo Jesus que estava na Alfavela. Era o mesmo. Ali eu me joguei ali nos pés, a minha família toda reunida, ninguém sabia que eu ia fazer isso. Família toda reunida. Aí a minha mãe vira pro meu pai e fala assim, não bota esperança nisso. Mônica é treiteira, não vai vingar. 15 anos orando, irmã. Aí eu ouvi uma voz falando assim, eu te dei uma segunda chance aqui. Eu quero que você volte naquela grande e me sirva lá. Eu falei, Jesus, eu estou ouvindo uma voz estranha. Era a voz do Espírito Santo de Deus que já habitava. Que eu quero falar com você sobre esse ambiente. Jesus está atraindo uma geração de mulheres, de samaritanas para o poço. Para trocar as vestes, pôr anel no dedo. Tirar o cântaro natural das mãos. E ensinar ela que existem outras pessoas a serem trazidas para o ambiente do poço. Ele falou assim, filha, eu te trouxe porque você tem sede de água. Irmã, não tinha culto na segunda, na minha, era só quinta e domingo. Era uma sede de Jesus, terça eu estava em uma. Não, segunda eu estava em uma. Terça, bola de neve. Quarta, quadrangular. Quinta, casa firme. Domingo, todos os dias eu queria essa presença. Vigília, eu não perdi uma vigília. Que eu falava, não, tem que ir lá queimar por Jesus. Eu tenho que ir lá gerar óleo. Não sabia nada na Bíblia, nem em Salmo 91. Mas eu tinha um toque, queridas. Deixa eu te falar, a presença é o suficiente. Tem milhares de pessoas no Oriente Médio tendo experiências com Cristo vivo. Ninguém pregou para eles. A presença vai lá e aparece. E os muçulmanos estão
sendo convertidos pela presença de Deus revelada. A mulher olhou, ele começou a confrontar ali as feridas do coração dela. Como na minha havia várias feridas que precisavam de cura. Olha, você vem aqui, ela vinha todo dia, meio-dia. Um horário que não tinha mulher mais disponível no poço, queridos. Tamanha era a ferida da rejeição. E Jesus fala assim, eu conheço o coração dela. Eu vou abrir mão desse sinédrio aqui de religiosos para me encontrar com uma mulher rejeitada e ferida. E o Senhor começa a tocar na dor. Porque Jesus nos atrai para tocar nas nossas feridas, para nos curar. E começa a falar dos maridos daquela mulher. E ele começa um diálogo simples com aquela mulher. Os discípulos falaram que eles tiveram um movimento diferente. Jesus estava tão cansado como aqueles discípulos. Só que cada um faz movimento diferente. Os discípulos escolheram no seu coração buscar alimento. Jesus não. Uma mulher ferida. Jesus cansado, com fome. Não, vou ficar aqui no poço, daqui a pouco ela chega. Hoje é o dia da redenção. Hoje é o dia da cura. Hoje é o dia da restituição. Porque não tem como você entrar na presença de Deus e não acessar essa realidade do caráter de Cristo sobre nós. É sobre Ele. E quando a gente começa a observar o movimento de Gênesis e Apocalipse, a gente começa a dar ênfase no que Jesus veio fazer. Não é assim? Quando você começa a estudar ali a história com Jesus, com Zaqueu, a ênfase sempre é Zaqueu. É ou não é? A mulher samaritana, o alvo é sempre o quê? A mulher samaritana. Aí o Espírito hoje falou para mim assim, filha, todos os movimentos que eu fiz, de Gênesis, Apocalipse, o movimento era para apontamento de Cristo. Era para dizer, o Cordeiro está presente. O pastor de ovelhas está presente. O justo juiz está presente, porque para cada um, ele se apresenta conforme a nossa necessidade. E quando Deus, o Espírito Santo, começou a me curar e me levar para um ambiente da presença, para que eu fosse para o poço, para trocar a fonte natural para a fonte espiritual. Arrancar o cântaro da mão. Primeira coisa que ela está na presença, ela discerne. Em meio ao ambiente da cura, ela discerniu que ela não precisava mais daquele cântaro. O Espírito Santo veio falar ao teu coração nessa noite, larga o cântaro. Porque para conhecer Jesus, precisa largar cântaro. Os discípulos precisaram sair para comprar alimentos. Tem pessoas perdendo a oportunidade de estar com Jesus, porque estão saindo para comprar alimentos. A Bíblia diz que há tempo para todas as coisas debaixo do céu. Mas há as Marias que priorizam a presença. A gente precisa parar de ser independente da presença. Os discípulos perderam a oportunidade de estar com Jesus naquele momento, porque a necessidade foi maior. E quantas necessidades nós temos e perdemos o privilégio de entrar no quarto para conhecer a presença? Eu tenho tarefa para fazer, eu tenho comida para fazer, eu tenho roupa para lavar, eu tenho que cuidar de um marido, de criança. Irmã, nós somos indesculpáveis, o nosso país é livre. Você tem liberdade hoje para abrir a tua palavra. Você tem liberdade hoje para adorar livremente. Vai num país perseguido, eles dariam tudo para ter uma Bíblia. Tem nações que a Bíblia entra 2 páginas contrabandeadas. E hoje nós estamos satisfeitas apenas com culto de domingo. Nós não somos mais zelosos de falar assim, eu preciso priorizar a presença. Você liga para mim de manhã, você não consegue falar comigo. Eu não atendo, pode ser o rei, queridos. De manhã é da presença. Quer fazer coisas, mas quer abortar a presença.
E aí depois a gente quer que Deus valide o que você faz, sem antes ter passado pelo ambiente da presença. Nossas obras, irmãs, vão queimar. Porque Ele nos chamou para fazer a obra com Ele. Ele não nos chamou para fazer a obra sozinhos ou sem Ele. Chegarão dias que quem não tiver óleo da presença, quem não tiver construído no secreto na presença, não vai aguentar. Há 10 anos atrás, olha como era fácil buscar a presença. Você entrava, o céu já estava aberto. Hoje é uma luta, por causa da oposição no mundo espiritual. Irmã, hoje eu recebi um vídeo que eu fiquei estarrecida. Uma irmã vestida de candomblé, toda com roupa de candomblé, patuá, com um livro de candomblé, falou assim: hoje a nossa palestra aqui na escola tal foi maravilhoso. Nós batizamos todas as crianças. Ui! Você recebeu esse vídeo, Sandra? Vou mandar para você. Satanás está invadindo o espaço que era para a igreja invadir. Quando nós não assumimos a nossa posição, Satanás assume. Mas a gente quer assumir uma posição sem antes estarmos cheios da presença de Deus. Aí vai ser eco, vai ser barulho. Agora o irmãozinho que tem a presença, irmã, você conhece quando abre a boca. Esses dias eu estava na Assembleia de Deus, lá de La Sance. Uma igreja, pensa, mulher que ora, as assembleianas. Ai, como eu amei essa igreja, pastora. Cheguei uma hora antes, que era para o estudo bíblico. Falei, não, quero estar com as irmãs no estudo bíblico. Cheguei lá, as irmãzinhas, tudo com o pezinho para trás orando. Mulher de um lado, homem do outro. Tudo com o pezinho para trás. Aí a irmãzinha lá, que era a esposa do pastor principal, na última fileirinha, assim, orando em línguas. Aí o Senhor, na hora que eu fui subir para pegar a palavra, o Espírito Santo falou assim: filha, chama ela para orar por você. Chama ela para te liberar no mundo espiritual. Aí o irmã Sandra, Jesus está chamando a senhora aqui para vir orar. Ela subiu, pensa aquela mulher, Sandra, que tem uma força, que parece um general. E, mano, que aquela mulher abriu a boca. Meu Deus do céu. Foi só uma rajada assim, ó. Haramanaias! Dá uma rajada de Haramanai e começou a orar em línguas, me entregar a palavra. Eu falei, gente, que presença de Deus! Eu peguei nos bracinhos dela gordinho e comecei a passar assim. Falei, Senhor, escorre óleo para mim. Senhor, escolhe o óleo dessa mulher para mim. Aí o Espírito Santo falou assim: não vai entrar não, minha filha, no quarto e orar não, igual ela. O óleo é intransferível. O óleo ainda é intransferível. Às vezes a gente quer abrir no YouTube um vídeo e achar que vai ficar cheio da presença de Deus. Eu vou ouvir aqui o som da chuva, vou ficar cheia. Irmã, você vai até ser abençoada. Mas o padrão não mudou, a Bíblia não mudou. Ainda é no joelho. A gente fica, ora por mim, irmão, eu quero uma transferência. Quantas vezes vi aqueles movimentos, Danduque, Ricardo Robortella, Júlio, põe a mão na minha cabeça, irmão, eu quero transferência. Mas você quer? Vai pagar o preço que eles pagaram dentro do quarto, lá orando, jejuando, sendo humilhado. Irmã, não tem como pegar atalhos. Não tem atalho no mundo espiritual. Hoje eu estou orando lá com meu marido, eu estou em cima do livro de Daniel. E eu chorei demais, porque o Espírito Santo fala comigo na intercessão. Eu amo intercessão, irmã. Aí o Senhor falou a respeito de Daniel 8, falou assim: e por que Daniel? Não, abre primeiro falando da identidade dele. Daniel, tu és muito amado de Deus. Olha. E aí o anjo fala assim: porque aplicaste com teu coração a compreender todas as coisas,
e a se humilhar diante de mim, Daniel. Eu ouvi a tua oração. Comecei a chorar com aquilo. Daniel orava 3 vezes por dia. E era sempre no horário onde o cordeiro estava sendo sacrificado. Ele virava para Jerusalém e ia para a presença de Deus. Havia decreto de morte, cova de leão. Daniel lá diante da presença de Deus. Cadê os Daniéis dessa geração? Cadê as mulheres, as Anas dessa geração? Que subia no templo para orar, estar diante de Deus. Não para pedir, mas para estar com Ele. A Bíblia diz que Jesus estava na casa de um fariseu. Eu amo isso. Irmã, Jesus escolheu a casa de um fariseu para ensinar sobre adoração. Jesus na mesa. Deixa eu te falar, a mesa é lugar de intimidade com o noivo. Lugar de cura, restituição, redenção. Maria começa a olhar para Jesus e adorar Jesus e ficar ali impregnada. A presença de Jesus era tão forte que Maria não conseguiu sair daquele ambiente espiritual. Marta não, Marta atribulada, começou a fazer para servir, se movimentar no tempo errado e do modo errado. E ela começa a induzir Jesus a querer corrigir Maria, tirar Maria ali do lugar da boa parte, tirar Maria do ambiente da presença. Deixa eu falar com você, vai aparecer muitas Martas para tirar você da presença. Ai, bora ali, ó, não posso, eu tô com ele. Ó, vou te ligar de manhã. Ó, irmã, de manhã não me liga não, que eu estou na presença. Eu oro de manhã. Eu dou a primazia para ele de manhã. Teve um dia, sabe o que o Espírito Santo me ensinou sobre a mesa, meninas? Você vai preparar com suplar, igual você prepara para o seu marido a mesa para mim. Por quê? Eu quero ativar a sua consciência da minha presença, porque vocês são visuais. A gente é visual. Você lembra Eva? Adão. Aí todo dia eu pegava, colocava o suplar, o prato, a xícara maravilhosa que eu tinha comprado para ele, flores. Eu comecei a preparar o ambiente para que a presença fosse atraída. Aí eu olhava e falava, Jesus, aí ele falava para mim assim no meu espírito, você quer que seja como o seu dia? Aí eu contava meu dia para ele. Aí Léo entrava, tá falando com quem, mulher? Com meu marido. Jesus está aqui. Não senta aí não, senta aí não, senta aí não. Ele está aí. Estava ativando a consciência da presença. Nós temos uma sala de oração lá só para acabar. E pastor, um dia estava seca, todo mundo lá e seco o ambiente, seco. Jesus não tinha ido embora. Aí eu falei, Jesus, por que está seco desse jeito? Cadê o Senhor? Porque você sente quando você entra num ambiente, a presença está palpável, você quer ficar, a presença te ministra, a presença tem acesso a você. A gente sabe onde a presença está no culto. Aí ele falou assim, filha, a equipe perdeu a consciência da presença. Faça um ato profético. Pegue uma cadeira, uma cartolina, escreva meu nome, dourado, cole na cadeira. Aí eu peguei a cadeira, peguei uma cartolina, escrevi Jesus, botei assim ao redor da cadeira, pastora, selei, botei no meio das bandeiras, assim, no meio da sala, a cadeira. Aí todo dia eu olhava, falava, oi Jesus, passava, cumprimentava, fazia e tal. E as pessoas começaram a ser ativadas pela visão e pela consciência que Jesus estava no ambiente. Um dia eu entrei lá para ir no banheiro, uma moça sentada na cadeira, assim, no chão, urrando de chorar. Aí ela gritava assim, Jesus, obrigado pela presença. E falando alto e chorando, urrando. Obrigado pela presença, obrigado pela presença. Aí eu falei, não vou nem atrapalhar a intimidade dela. Fui no banheiro quietinho e voltei. Então, nessa noite, eu quero não só trazer a consciência do ambiente, da presença sobre o seu coração, mas eu quero convidar você que ainda não experimentou disso,
Eu quero orar com você, ativando o seu coração, a ter despertamento para acessar esse lugar. Porque esse lugar é seu. Quero chamar o louvor. Oh, Jesus. Nós reconhecemos, Pai, que nós somos distraídos. Nós queremos pedir perdão, Senhor. Muitas vezes nós colocamos a nossa agenda. Senhor, muitas vezes, Pai, nós somos prioridade, enquanto o Senhor é a prioridade. Senhor, perdoa, Senhor, pela falta de consciência, pela indiferença, Senhor. Senhor, perdoa por um monte de tarefas que nós assumimos. Você quer a presença? O Espírito Santo está me pedindo eu para perguntar para você, você quer a presença? Vem buscar. Vem buscar a presença, irmã. Quem tem fome vem para o poço. Quem tem fome vem para o poço.